principais informações do agreste pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital. Comunicação visual. Mercadão. O supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Que prazer rever você e estar contigo mais uma vez em mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, comigo, Ralf Lagos. Boa noite, Ralf. Boa noite, Ney. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e a quem nos vê através das nossas plataformas digitais. César Melo chamou Bate-Caverna com a gente, rapaz, no final do programa dele agora. Eu vou procurar um apelido para botar nele. A gente tem que encontrar. Que não vai ser muito difícil, né? Considerando assim a cor, tal, o jeito. Um abraço, meu amigo César Melo, acompanhando a gente lá na Rádio Vale FM. Grande César, grande Egídio e grande Hildo Teixeira. Abraço aos três. Pois é. É que o programa que tem anterior ao nosso, né? Você que acompanha a Rádio Vale, né? Já sabe aí que toda noite, às 18 horas, você tem essa turma, né? Participando aí, direto dos estúdios da Rádio Vale. A gente lembra que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima, Agreste TV, em Belo Jardim, Jardins do Agreste, em São Bento do Una, pela página da Nova FM para Fazenda Nova e Região, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, você nos ouve através da Toritama FM e da Vale FM. No programa de hoje vamos falar sobre a reabertura do Moda Center, dos centros de compra, né, Caruaru. Temos imagens aí dos dois lugares que você vai acompanhar nesse programa. Temos também nesse programa, eu vou trazer um caso aqui, Ralf, que é o seguinte: não é a linha desse programa trazer informações relacionadas à cobertura policial. Mas houve um caso de muita repercussão na última semana e que nós precisamos tratar dele, que foi a morte do Everton Gabriel em uma perseguição policial. Nós vamos trazer esse assunto nesse programa com a cobertura exclusiva. Acompanhamos os desdobramentos e as investigações do caso, tiramos as dúvidas, ouvimos o delegado responsável pela investigação, Dr. Enio, e teremos também a participação do promotor Iron Miranda dos Anjos a respeito desse caso. Então, daqui a pouco, nesse programa, nós vamos abordar excepcionalmente hoje esse assunto. Vou trazer um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente conta como foi a reabertura do Moda Center. Conhece aquele ditado? A gente só dá valor quando perde ou só abre os olhos quando acontece com a gente? Pois é, isso é muito comum de acontecer, principalmente quando ocorre alguma coisa com o nosso veículo, como colisões, roubos, furtos ou quando precisamos de um reboque no meio da estrada. E parece que só passamos por essa situação quando o nosso veículo está desacobertado, sem nenhuma proteção. Aí vem aquele desespero. E agora? O que eu vou fazer? A quem recorrer? E fica com aquela sensação de perder um bem que tanto lutou para conseguir. E tudo foi por água abaixo. Pensando nisso, a Autoplanos conta com vários benefícios quando o assunto é segurança veicular, proteção a roubo e furto, proteção à colisão, reboques disponíveis, uma infinidade de vantagens. Lembre-se, não vale a pena deixar desacobertado o bem que você tanto trabalhou para conquistar. Siga nosso Instagram, @autoplanos, e tire suas dúvidas. Olha, aconteceu hoje o primeiro dia de reabertura do Moda Center Santa Cruz e de todo o polo
de confecções. Trazendo as informações aqui, Elivaldo, após a autorização por parte do governo do estado. A administração relatou que o movimento foi dentro daquilo que era esperado, que é de aproximadamente 30%, acho que mais de 30%, né, dos comerciantes que abriram as lojas e boxes. O Moda Center também registrou um bom movimento de entrega de encomendas. A reabertura contou com os protocolos de segurança estabelecidos pelo governo, assim como a fiscalização interna do uso de máscaras e do distanciamento social. A repórter Marília Ferreira foi até o Moda Center hoje conferir como foi essa movimentação. Após quase 5 meses com as feiras suspensas, o Moda Center Santa Cruz e o calçadão Miguel Arraes de Alencar reabrem as feiras para receber todos os clientes, seguindo os protocolos estabelecidos pelo governo do estado. Nós tomamos todas as medidas estabelecidas no protocolo do governo do estado, além de outras, né, porque a gente tem características peculiares à nossa região. E adotamos aí a instalação de pias para a higiene em redor do parque, tiramos todos os bancos de praça que podia gerar aglomeração, orientamos as pessoas a não se sentar na frente dos boxes, atender sempre por dentro, né? Uma orientação muito interessante que é a do manequim, e essa vem do protocolo, e procurando também orientar as pessoas a estarem de máscara, usar o álcool gel, fazer a higienização constantemente. Tratamos mais pessoas para que pudesse fazer a limpeza constantemente dos corrimões e locais onde tem mais aglomerações, como na praça de alimentação, né? Reforçamos lá a quantidade de pessoas, limitamos a entrada das pessoas. Nós temos mais de 40, são 48 entradas aqui, nós reduzimos para 10, para poder ter o controle de aferição da temperatura das pessoas. Então, todas as pessoas que estão adentrando no nosso espaço de comercialização, está sendo feita a medição de temperatura, e se por acaso houver alguma alteração, a gente já leva para o nosso ambulatório e toma as medidas cabíveis para onde essa pessoa irá ser destinada. Lembrando que esses protocolos não são estabelecidos pela diretoria. Esses protocolos foram estabelecidos pelo governo do estado, tá? Agora nós aumentamos mais um pouco para melhoria em alguns pontos. Graças a Deus que abriu, e vamos ver, é tudo no início, né? Tudo novo, novamente novo. Tá bem movimentado, né? Bem movimentado, graças a Deus. A gente já foi entregar mercadoria nas excursões aqui, tá muito movimentado. E a tendência, a nossa esperança é que continue de melhor a melhor, né? Todos os dias o Moda Center é aberto de segunda a sábado até às 20 horas. Então toda e qualquer transportadora que vier para aqui para o Moda Center, nós vamos destinar ela para um local e ela pode ficar recebendo de segunda a sábado sem nenhum problema, tá? Pena que há uma concentração muito grande na segunda-feira. O decreto municipal que foi estabelecido no dia 27 de abril, ele também reza isso, que as pessoas podem vir fazer as suas entregas de deliveries do dia da segunda até o sábado. Então isso a gente continua praticando sem nenhum problema. Poucas pessoas sabem, muitas pessoas não sabem, mas o Moda Center é aberto de segunda a sábado. Mas o Moda Center é aberto e pronto, limpo, organizado, da melhor forma possível para tanto o seu condômino expor a sua mercadoria, quanto para o comprador, de segunda a sábado até às 8 horas da noite. Porque o objetivo é abrir o Moda Center, permanecer com ele aberto e que não seja preciso a gente voltar a fechar. Por isso a gente vem reforçando e pedindo, através dos spots, através das mídias sociais e dos meios de comunicação em geral, que as pessoas se conscientizem. Vamos fazer a coisa certa para que a gente possa dar continuidade à nossa parte econômica de forma segura e estável, também preservando sempre a vida. De acordo com o estado, será realizado um monitoramento dos números da Covid-19 em Santa Cruz e região. Se houver um aumento dos casos aqui na região e especialmente em Santa Cruz, com certeza eles vão decretar o fechamento novamente. E isso eu acho que não é bom, né? Não foi bom esses quase 5 meses, e via fechar novamente, creio eu que é pior. Então a gente pede aqui, através das mídias, como vocês estão representando, que as pessoas se conscientizem. Vamos cumprir o protocolo.
A saúde é muito importante, a parte financeira também, mas esse protocolo, uma vez cumprido, com certeza nós iremos daqui para frente não ser preciso fechar o nosso gigante que tanta força dá a essa região economicamente. Eu espero que volte ao normal, tudo normal, e todo mundo volta a trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Marília não se despediu não, tá aí a reportagem da Marília, né, acompanhando o que aconteceu no Moda Center hoje. Ela piscou o olho assim. Ela piscou o olho, não você percebeu, é. Pode baixar o beijinho um pouquinho. Essa movimentação, eu vou pedir as imagens agora da movimentação, ela foi cedo, tá certo? Ela foi aí por volta de 7 horas da manhã. Depois desse horário, essa movimentação aumentou um pouco mais. Mas você confere aí nas imagens aéreas aquilo que a gente gostaria de ver, não dá para negar isso, né? Com todo cuidado, com todo controle, mas a vida sendo retomada, né? O Moda Center voltando a funcionar e a economia voltando a girar. O movimento não é um movimento grande porque são feiras que estão se restabelecendo, né? Tem toda aquela situação de pessoas do grupo de risco que não devem estar aí. Ney, eu tive no Moda Center hoje e a olhos nus, realmente, você imagina que tem entre 30 e alguma coisa por cento de lojas e boxes abertas somente realmente hoje. Dá para se explicar alguns motivos. Para mim, o mais forte ter sido avisado pelo governo do estado que queria decretar a reabertura do Moda Center na quinta-feira à noite. Né? A outra coisa é esse momento que a gente está passando, né? de saindo do físico para as plataformas digitais, cada vez mais em voga essa questão. Né? Mas o movimento dentro do Moda Center estava sendo aferido a temperatura das pessoas. Né? Eu, particularmente, Ney, não estou dizendo que não teve, mas eu não vi ninguém sem a máscara. Né? Eu não vi ninguém sem a máscara, então pode ser que voltando assim, Ney, seja melhor para a gente do que uma feira que deu um estouro de gente e talvez a gente tivesse, perdesse um pouquinho, Luciano, o controle de como fazer, de como seguir essas regras. Então foi interessante, foi uma reabertura, me parece que vai ser uma reabertura gradual, o movimento vai voltar ao normal aos poucos, de acordo com que as pessoas vão se reabastecendo de mercadorias também. E aí é torcer para que a gente não precise, como disse o nosso querido menininho, fechar novamente. Cumprindo o protocolo, a gente se mantém aberto. Pois é, Ralf, primeiro cumprimentar Ney, boa noite, você e a todos que nos acompanham pelas rádios, Vale FM e Tudo Também FM. Você chegou agora, né? Esqueci. Isso, hoje eu troquei de posição com o Ralf, hoje eu me atrasei. Mas é muito bom, Ralf, o Moda Center, ele voltando às suas atividades, né, como você bem falou, de forma lenta, e é natural que isso aconteça de forma lenta, mas o importante é que sigam os protocolos de segurança sanitária, né? Acho que esse é um ponto importante, tanto do ponto de vista da preservação da saúde, né, porque é preciso que haja esse controle, o vírus ele continua por aí, é preciso que se mantenha o distanciamento, a higienização e o monitoramento, como foi dito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, e de maneira que até as pessoas que vêm de fora para fazer as suas compras aqui possam sentir-se seguros também ao fazer essas compras. É preciso observar, Ralf, e aí a gente enfatiza esses protocolos de segurança, porque nós estamos voltando e vem sendo dito isso em vários programas, aqui mesmo a gente vem tratando, voltando a um novo normal. E é preciso que se entenda que realmente é um novo normal, porque existe distanciamento, existe higienização que tem que ser obedecida. Do contrário, que a gente observa, eu particularmente vi em alguns bares essa semana, Ney, as pessoas retomando como se fosse o normal, né? Existem alguns bares que estavam com as pessoas sem observar os protocolos, Ralf, que foram determinados para esses bares e restaurantes, sem nenhum tipo de distanciamento, sem nenhum tipo de higienização, as pessoas promovendo verdadeiras aglomerações. Sem isolamento de mesa, né, Luciano? Sem isolamento de mesa, então é preciso que haja fiscalização por parte do poder público para que se evite o contágio e a disseminação da doença. Seguindo, como você enfatizou, o exemplo do Moda Center, que você esteve lá hoje e viu as pessoas de máscara e buscando cada vez mais essa segurança sanitária. Eu estive, inclusive, também, viu? No final da tarde passei lá, mas já tinha diminuído bem o movimento, aquele horário ali de 3, 4 da tarde.
Vou chamar um intervalo de 30 segundos e na volta as imagens de Caruaru. Vamos acompanhar como foi a movimentação hoje na capital do Agreste. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Muito bem. Ok, pronto. Vamos acompanhar agora as imagens de Caruaru, né? A movimentação nessa segunda-feira, imagens produzidas pela equipe do Caruaru no Face Espia Aqui. Você observa aí imagens aéreas do Parque 18 de Maio, a área da Braslite, né, como é conhecida lá em Caruaru, a parte da feira aberta, e aí uma movimentação grande. O tempo que você era pobre já foi muito aí. Você mesmo aí. Tá falando com Luciana? Você. Eu estava aí hoje, mas hoje eu estava por aí. Estava na feira? Tava, tive que atender um cliente por aí. Tá vendo como ele fala? Tive. Por aí. Por aí, é. Eu não vendia na Brasilite não, Ralf, que não tinha condição para isso não. Eu vendia perto do canal, era perto do canal. Tá? O pior lugar que tinha, mas valia. Agora, Ney, o Ralf, eu não lembro dele nunca ter ido aí não, viu? É, acho que não. Não lembra porque você ficava na Brasilite, eu ficava lá do lado de dentro. A movimentação em Caruaru, pelo menos a imagem aérea, a gente tem a impressão de ter sido maior do que de Santa Cruz, até porque eu acho que Caruaru já vinha com essa venda mais direta. Santa Cruz vendeu muito no delivery, na entrega, e Caruaru vendeu de forma direta. A gente via isso, né, pelas imagens anteriores. Peculiaridade nossa, né, Ney? Aqui realmente, você chama a atenção para uma coisa interessante. É que Santa Cruz, a venda, principalmente no WhatsApp, foi muito mais forte que em Caruaru. Caruaru se insistiu mais na venda na parte exterior do Parque 18 de Maio, realmente. Ok, né? Tá aí as informações da feira. Eu vou chamar o intervalo novamente. Depois do intervalo, vou entrar naquele caso que eu falei para vocês, certo? Nós nos aprofundamos para esclarecer pontos relacionados às investigações do Everton Gabriel, um fato que repercutiu muito durante a semana passada, continuou repercutindo nas redes sociais no final de semana, gerou muita dúvida, levantou muitas suspeitas sobre o que aconteceu e é papel da imprensa a apuração, o acompanhamento das investigações dos casos. Vamos trazer mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Semana Maluca Mercadão. Desodorante aerosol Rexona 150ml, fragrância 7,99. Açúcar cristal quilo 1,99. Leite em pó camponesa 200 gramas, integral instantâneo 4,89. Café Ouro Verde 250 gramas 13,59. Fubá Vitamilho 500 gramas 99 centavos. Biscoito recheado treloso Brigadeiro Bem Casado Morango e Flocos 130 gramas 99 centavos. Arroz Apinelli parboilizado quilo 13,19. Feijão Carioca Super Grão, o quilo, 4,99. Biscoito Maria Vitarella, 400 gramas, 2,99. Preço baixo, qualidade e variedade é no Mercadão. Ofertas válidas até este domingo. Nos últimos dias, nós temos acompanhado muita repercussão relacionadas ao caso de Everton Gabriel. Um rapaz que, segundo a Polícia Militar, sofreu um acidente em decorrência de uma perseguição e veio a óbito. A polícia argumenta e colocou no boletim de que esse rapaz estava com uma arma, um revólver calibre 38. Nós nos aprofundamos mais nesse caso após acompanhar. Nos últimos dias nós temos acompanhado muita repercussão relacionadas ao caso de Everton Gabriel. Um rapaz que, segundo a Polícia Militar, sofreu um acidente em decorrência de uma perseguição e veio a óbito. A polícia argumenta e colocou no boletim de que esse rapaz estava com uma arma, um revólver calibre 38. Nós nos aprofundamos mais nesse caso após acompanhar toda a repercussão que se teve nas redes sociais, inclusive com familiares e amigos indagando a veracidade dessas informações. Como é o nosso papel, fomos em busca das informações e conversamos com o delegado Dr. Enio, responsável por essas investigações. Vamos acompanhar na entrevista exclusiva. As investigações ainda são iniciais, a gente ainda vai colher alguns depoimentos e fazer algumas perícias.
mas as informações iniciais que temos é que o Everton, ele desobedeceu uma ordem de parada da Polícia Militar. Então ocorreu essa perseguição, a qual ele acabou vindo a cair da motocicleta e vindo a óbito. A gente está colhendo mais algumas informações. Ele estava com uma arma de fogo no momento da abordagem da Polícia Militar. A gente está verificando se ele também andava armado anteriormente a essa abordagem da Polícia Militar. E iremos verificar o que realmente aconteceu no fato. A Polícia Civil está aqui para atuar de forma imparcial e verificar a real situação do fato. Essa arma de fogo que ele estava com ela, chegou a ser apreendida pela polícia? Isso, foi apreendida, ela estava danificada e a gente vai mandar todos os objetos para a perícia, inclusive a motocicleta também vai para a perícia. Houve troca de tiros? Há relatos dos policiais em relação a isso, a esse ponto? Os policiais militares informaram que houve disparos de arma de fogo por parte do Everton. Coisa que a gente vai averiguar também. Vai averiguar se as munições estavam intactas ou não da arma de fogo. Vai tudo para a perícia para averiguar esse fato. Houve algum questionamento por parte da polícia em relação à atuação da Polícia Militar? Eles chegaram a pedir aprofundamento nas investigações, questionando essa atuação? Se a Polícia Militar pediu aprofundamento... Se houve algum questionamento por parte da família, se os familiares vieram até a Polícia Civil para questionar a atuação da Polícia Militar? Bem, por enquanto, não tive conhecimento desse fato, se a família veio aqui pedir a investigação, mas independente disso, já iria ter a investigação. Como eu disse, a Polícia Civil está aqui como órgão independente para averiguar o fato. E, independente de qualquer coisa, a gente já tinha aberto o procedimento criminal para averiguar se tinha alguma outra situação além do que foi passado pelos depoimentos colhidos até o momento. Foi verificado pela Polícia Civil se há históricos de algum envolvimento ou de outras ocorrências envolvendo esse jovem, o Everton Gabriel? A gente deu uma olhada no histórico dele, ele não tem passagem pela polícia de apreensão ou prisão. Então a gente vai fazer ainda uma busca mais minuciosa, mas foi feita uma busca no sistema e a gente não encontrou passagem dele pelo sistema criminal. O local onde o fato aconteceu, doutor Enio, chegou a ser periciado ou vai ser ainda? Ou se buscou, por exemplo, imagens de câmera de monitoramento na rua para identificar o que aconteceu ali naquele local? Não, as imagens das câmeras a gente vai procurar saber se tem pontos de câmera e colher essas imagens. A perícia vai ser feita agora posteriormente no veículo que foi apreendido, como na arma de fogo. Ok, para a gente fechar, há questionamentos talvez não oficial, mas públicos nas redes sociais em relação a esse caso. O que é que a população tem que ter de conhecimento em relação ao papel da Polícia Militar ostensivo e o papel da Polícia Civil investigativo? Exato, o papel da Polícia Civil é averiguar a real situação do fato, investigar o fato para averiguar se houve algum fato criminoso. A atitude da Polícia Civil ela é posterior ao fato, enquanto que a Polícia Militar, uma polícia ostensiva, ela atua antes de ocorrer o ilícito. Então, como no fato, o que, segundo os depoimentos que a gente colheu, o Everton ele desobedeceu uma ordem de parada da Polícia Militar, a qual tinha informes que estavam tendo assaltos na região. Um indivíduo com uma motocicleta com as mesmas características já de Everton. Então, a atitude da Polícia Militar, até o momento, a gente não encontrou nenhuma ilicitude. A gente vai aprofundar as investigações e fazer perícias para averiguar se tem algum outro fato que não foi constado nos depoimentos. Ok, doutor Enio, muito obrigado pela atenção e nós vamos continuar acompanhando esse caso até os seus desdobramentos. A gente agradece a atenção de vocês também e estamos à disposição da população e de vocês da imprensa para informar sobre não só esse fato, como qualquer outro fato criminal da cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
Muito bem, conversamos então com o delegado da Polícia Civil que está investigando esse caso, você acompanhou agora a entrevista, e agora nós vamos ao Ministério Público. Eu converso com o promotor de Justiça, Iron Miranda dos Anjos, o Ministério Público que também está cobrando as devidas apurações sobre esse caso. Doutor Iron, boa noite. Boa noite, Ney. Estou à sua disposição para os esclarecimentos que você julgar necessários. Doutor Iron, o que é que o Ministério Público tem acompanhado em relação a esse caso do Everton Gabriel? Há contestações em relação ao procedimento da polícia, mas o delegado está investigando esse caso, conforme nós mostramos agora há pouco. Ney, eu não tenho conhecimento oficial dessas contestações, nem também do fato em si. Né? O conhecimento que eu tenho é a partir da divulgação desse fato. Eu obtive informações com o delegado oficiosamente. Eu não tenho as informações de uma forma precisa, exceto o que eu vim observando na imprensa. Né? Mas eu acredito, eu vi inclusive a sua entrevista com o delegado, conheço o doutor Enio, o profissional da mais absoluta competência e da nossa mais inteira confiança. Eu acredito que o procedimento de apuração e investigação dos fatos será feito de forma primorosa, de forma a esclarecer todos os aspectos fáticos existentes nessa questão e, naturalmente, elidindo quaisquer dúvidas que, porventura, ainda paire, seja pela família do Gabriel, se não me engano, o nome dele, ou quaisquer outras pessoas da sociedade. Doutor Iron, quais são as particularidades desse caso? Eu pergunto também pelo seguinte motivo, não oficialmente, mas nas redes sociais há muitos comentários e manifestações que em casos como esse, na maioria das vezes, não são normais. Como é que o Ministério Público vislumbra isso? Bom, esclareça normais, como você está dizendo, Ney. Nos demais casos, onde há uma relação, uma circunstância como essa, de perseguição policial, droga encontrada inclusive com a pessoa, armamento, não há tanta comoção nesse sentido, não há tanta reação nas redes sociais, por exemplo, que mostra inclusive que aparentemente tratava-se de um jovem muito popular na cidade. Então eu pergunto como o Ministério Público observa esses movimentos e também, aproveitando esse contexto, qual o papel do Ministério Público nessa apuração? Ney, o Ministério Público não se pauta pela condição social das pessoas envolvidas. Né? Esse é o ponto crucial da questão. Seja ele quem for, havendo uma ação policial ou algum fato típico, criminoso ou não, mas que requeira uma apuração do ponto de vista criminal, qualquer que seja a pessoa envolvida, é feita uma apuração rigorosa, não é? Seja ele branco, preto, azul, independente da classe social. Naturalmente, quando há uma pessoa de destaque na sociedade, a família tende a cobrar mais, digamos assim. Mas o papel do Ministério Público não se baliza pela condição social da pessoa envolvida. Ele baliza-se pela lei. O nosso papel se baliza pela lei, pela estreita correção da conduta da autoridade policial e o cumprimento que determina a lei. Então, essa questão do envolvimento, da condição socioeconômica ou social da pessoa envolvida não determina a nossa atuação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse caso teve um destaque efetivo, eu não sei, não conheço a pessoa da vítima envolvida nessa questão, eu não conheço a pessoa dele, o que eu conheço é pelo boletim de ocorrência feito pela autoridade policial, onde relata que, de fato, foi encontrado, não é segredo de justiça, isso está registrado no boletim de ocorrência, não é? Foi encontrado uma arma no local onde ele caiu, foi encontrado um revólver que foi danificado supostamente pela queda, não é? Pela queda, já que o revólver bateu no chão após a queda do Everton, salvo engano o nome dele, da motocicleta, e essa arma continha 6 munições, era um revólver calibre 38, sendo 3 munições intactas, 2 deflagradas e uma munição pinada, ou seja, tentou atirar, mas não conseguiu porque falhou a munição. Né? Essa arma vai ser submetida a uma perícia para saber se esses disparos foram recentes, né? Ocorreu naquele dia, não é? Porque a polícia disse que houve 2 disparos,
não é? Vai ser feito certamente também uma perícia datiloscópica para saber se as impressões digitais do Gabriel estão naquela arma, não é? Vai ser feita também uma perícia na motocicleta, enfim, serão feitas perícias de forma a aquilatar a razão dessa fuga dele do local onde estava sendo feitas as abordagens. A autoridade policial estava fazendo blitz no local onde momentos antes aconteceu essa evasão dele, onde ele passou e correu depois, evitando essa abordagem policial, objetivando identificar pessoas que estariam assaltando naquela região. Não é? E segundo o relato da autoridade policial, a motocicleta dele correspondia aparentemente às mesmas características de uma motocicleta que estaria sendo utilizada nessas ações criminosas. Não é? Daí a polícia tentou fazer a abordagem, mas não conseguiu porque ele fugiu. Quando da perseguição e queda dele, teria sido deflagrado 2 disparos de arma de fogo. Não é? Na sequência, ele veio a cair da motocicleta e, devido à gravidade dos ferimentos, veio a óbito. Nada obstante, o socorro prestado pela autoridade policial. Não é? Foi encontrado com ele, segundo o relato do boletim, uma peteca ou um pino de cocaína. Não é? Consta ainda que um irmão dele, de nome Eric, teria dito que ele seria usuário, simples usuário, não seria viciado no consumo de cocaína, mas são fatos que ainda consta do boletim de ocorrência, cuja atribuição é ao Eric, né, que seria irmão dele, tá, como irmão dele, não sei. Né? Mas todas essas questões envolvendo a razão da fuga dele, dessa abordagem da autoridade policial, a propriedade dessa arma, se de fato houve disparos recentes, se a impressão digital dele consta da arma, tudo isso será objeto de perícia e devidamente apurado pela autoridade policial, que vai demandar um certo tempo. Nós estamos acompanhando, como acompanhamos também todas as ações criminais que são apuradas pela autoridade policial, de forma a que haja uma lisura efetiva que já é feita, já é adotada pelo doutor Enio, doutor Flaubert e os delegados que trabalham em Santa Cruz do Capibaribe. Mas nós temos interesse em que toda a ação policial específica da Polícia Militar seja revestida da mais absoluta lisura, como tem sido feita até agora. Os casos em que isso não aconteceram têm merecido do Ministério Público o devido acompanhamento e punição de eventuais agentes infratores. Ok, doutor Irão, para a gente fechar, quais são os prazos? Em quanto tempo se fecha um inquérito como esse? O que é que acontece a partir de agora? Normalmente são 30 dias, nesse caso específico, onde não há pessoas presas. O delegado, naturalmente, pode, em face à dificuldade de realização de perícias, dada a sua especificidade, pode requerer uma dilação desse prazo. Mas o prazo mínimo aí é de 30 dias, no caso específico. Ok, doutor Irão, muito obrigado pela atenção e pelas explicações sobre esse caso. Às ordens, um grande abraço para você e uma boa noite. Muito bem, acompanhamos então a entrevista com o promotor Irão Miranda dos Anjos sobre essa investigação relacionada ao caso Everton Gabriel. Alguns pontos que são importantes a gente colocar é que, segundo a Polícia Militar, havia cocaína no bolso da vítima, no bolso do rapaz. E que a arma, calibre 38, que ele estava de posse, que foi encontrada no local do acidente segundo a polícia, estava com uma munição pinada e 2 munições deflagradas. São os detalhes que nós estamos acompanhando desse caso. Vamos continuar acompanhando todas as investigações, resultado de perícias e fechamento do inquérito policial. Nós recebemos, por parte da família, um pedido para retirar essa matéria do ar. O nosso posicionamento e o nosso entendimento é que a retirada da informação afronta o princípio do direito à informação que todo cidadão tem. A nossa apuração ela é feita com base em fontes oficiais e ela precisa ser completa. Entendemos o pedido da família, compreendemos a dor da família, mas entendemos que fatos não podem ser ocultados ou escondidos. Independente de qual família recai o fato, é importante que eles sejam investigados e esclarecidos. E o papel da imprensa é mostrar essa investigação sem criminalizar e sem inocentar ninguém. Essa não é a nossa intenção. Nós nos atemos aos fatos que estão sendo narrados nos autos desse inquérito e acompanhando essas investigações. Entendemos que esse é o papel da imprensa.
Produto bom com preço justo, só na JCL Casa e Construção. Furadeira Bonder reversível 550 watts com impacto, R$270. Na compra de uma furadeira, ganhe uma bolsa para ferramentas. Bomba de meio CVTech de R$199,90 por R$179,90. Piso Copacabana Bege 50 por 50 de R$29,50 por R$24,90. Na JCL você também encontra argamassa refratário 5 kg quartzolite específica para fornos e churrasqueiras, além de martelo rompedor Bosch. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Estamos de volta então e vamos tratar agora, virando a nossa pauta, mudando a nossa pauta, tratar dos acontecimentos também relacionados à política local. Esse final de semana, a diretoria do partido PSL de Santa Cruz do Capibaribe anunciou o apoio à pré-candidatura de Dida Dinan nas eleições 2020. O anúncio foi realizado durante um evento restrito que contou com a participação do pré-candidato Dida, Denísio Duarte, presidente do partido, do PSL em Santa Cruz, da deputada estadual Alessandra Vieira, o prefeito da cidade, o Edson Vieira, Frederico França, presidente estadual do PSL, além de alguns correligionários. Em julho, o partido havia mostrado interesse em apoiar a pré-candidatura do Alan Carneiro. Porém, de acordo com a nota divulgada pelo partido nas redes sociais, o partido saiu da base aliada do pré-candidato pela existência de ideias progressistas, que, segundo a nota, abre aspas, não são compactuadas pelo PSL. Ainda de acordo com a nota publicada pelo partido, o anúncio do apoio à pré-candidatura de Dida Dinan, Alan teria afirmado que a mudança se deu porque foram oferecidas 2 secretarias e uma possível eleição de Dida, o que foi rebatido também na nota do PSL. Ainda de acordo com a nota, não houve convite por parte de Alan Carneiro para o debate do plano de governo, abre aspas. Foi dito que até então, que o até então pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dida Dinan, havia oferecido 2 secretarias e vários cargos ao partido. No entanto, o que ocorreu foi que em várias conversas mostramos os projetos que o PSL tem e busca implantar na cidade em melhoria de Santa Cruz. A nota segue ainda dizendo que o referido pré-candidato afirmou que, por ter quadros técnicos eficientes e com boas ideias, poderiam estar juntos para mudar a história da cidade. Contudo, o mesmo foi dito pelo pré-candidato Alan Carneiro, porém, o mesmo afirmou que não havia gente capacitada no grupo do PSL para tal. Afirma, então, partes dessa nota. Trazendo o debate aqui agora para o nosso estúdio. Quem começa? Ralf Lagos. Luciano Ney, vamos começar com a questão a grosso modo. Para Alan, é um desfecho ruim, porque daí você tem uma sigla partidária interessante que vai render a candidatura, no caso, do Dida Dinan, depois que homologada, um tempo de rádio bem maior, não é? E também vai perder aí um dividendo de pelo menos, pelo que eu colhi, 20 pré-candidatos, não é? Todos nós sabemos que na eleição de prefeito o maior cabo eleitoral é o candidato a vereador. Então, ponto para Dida novamente. Aquela velha máxima da política, que política é a arte de somar, o Dida somou mais do que Alan nesse último final de semana. Mas vamos aos fatos do porquê se deu, né, essa questão. O Alan, acho que o evento ainda estava acontecendo quando ele rebateu dizendo que o PSL teria ido para o Dida Dinan porque negociaram 2 secretarias com o Dida, né? O presidente municipal do PSL rebate, dizendo que não houve. Ele já veio rebatendo, eu monitorei as redes sociais dele durante o final de semana, ele veio rebatendo o Alan em diversos posts, certo? Não diretamente, mas indiretamente rebatendo o Alan sobre essa questão. Hoje, numa nota oficial, não é, ele diz que não houve negociação de secretaria, mas houve sim uma junção de ideias. Parece que as ideias do PSL parecem mais com Dida do que com Alan, e aí não deixou de afirmar que o PSL vai ter espaço num possível
futuro governo de Dida Dinan. Então, Ney, é uma questão que se deve apurar de maneira minuciosa, porque nesse contexto todo, Luciano, as pedras do xadrez estão sendo jogadas. O prefeito Edson Vieira não deixou barato. Primeiro, ele partiu para a repressiva no seu programa político dos sábados há pelo menos 5 meses, certo? Atacando diretamente, atacando que eu faço, fala entre aspas, atacando politicamente, né? Rebatendo até críticas do pré-candidato Alan Carneiro. E agora, Edson vai para o campo que para mim é o campo que ele está mais à vontade, que é o campo da negociação política, né? É o campo do acordo. O Edson sabe o caminho das pedras de chegar na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Então, nisso ele é muito bom. E ele ainda deixa através de algumas pessoas muito ligadas a ele, que o PSL não é a última investida do prefeito Edson Vieira no tocante à eleição de 2020. Então, poderemos ter novidades aí, fala-se de um grande nome, de repercussão na cidade. Já foi falado, o comentado nome do empresário Robson Ferreira. Eu entrei em contato com o Robson, ele disse que era somente suposições, não tinha nada de concreto nisso. Especulações é a palavra que ele usou para ser mais honesto com o Robson, Luciano. Mas disse que, do ponto de vista da eleição de 2020, em Santa Cruz do Capibaribe, o posicionamento atual dele é a neutralidade. A neutralidade. Então, se você teve, Ney, a percepção que Robson poderia ser, e foi cotado até para ser o vice de Alan, a neutralidade já é um distanciamento considerável, Luciano. Então, o Alan Carneiro precisa ligar o sinal de alerta. A política de Santa Cruz, ela é feita, inclusive eu trouxe na minha coluna Panorama Político da última semana, da última quinta-feira no blog do Ney Lima, um apanhado de um rápido histórico político do Edson Vieira de 2008 até a atual data. Ele profissionalizou, na minha visão, a política de Santa Cruz, não só com marqueteiros, mas com pesquisas qualitativas e quantitativas feitas periodicamente. Não joga para perder, é preciso que se ligue o alerta. Então, no jogo, por enquanto, está essa questão de Dida Edson, Alan Carneiro, que, trazer uma informação aqui, pode ser que traga na composição da chapa majoritária uma mulher. 2 nomes de 2 empresárias são cogitados, né? E uma delas, o Capilé, inclusive na última sexta-feira acabou o programa, encerrou o programa mandando um abraço para Vera, os mais antigos como Ney e Luciano vão dizer Vera da Sol de Verão. Eu digo Vera da Isca Viva, né? Que é uma figura super carismática, uma mulher de um astral lá em cima, energia boa, né? Mas é isso que se tem. Fernando, por enquanto, as nossas orações em stand-by, esperando a sua volta, a sua melhora, para que a gente também comente a política do aspecto sobre o ponto de vista do Fernando Aragão. Eu vou discordar da sua fala apenas quando você diz os mais antigos, certo? Você cita, inclusive, Ney, conhece Vera da Sol de Verão, eu conheço da Isca Viva também. Mas, você fez Luciano lembra até da Brunelli. Jaciel Bruno, né? Eu já vi fotos, não lembro não. Mas vamos voltar à pauta. Você fez uma narrativa muito interessante, Ralf, dessa conjuntura política, principalmente quando você diz que usa a frase que a política é a arte de somar. Então, a ida do PSL para o palanque de Dida, realmente ela revela 2 pontos positivos aí para Dida. Primeiro, como você bem citou, um grupo de candidatos a vereadores que auxiliam na busca do voto para o candidato a prefeito. E o outro é algo importante, que é em relação ao tempo para o guia em que soma-se ao PSDB. Diga-se de passagem, o grupo de Dida terá, tal que tudo
se confirma um tempo enorme, porque vem com PSDB, Democrata, PMDB, e agora junta-se o PTB e soma-se agora o PSL, né, que é uma das maiores bancadas na Câmara. Então isso leva uma vantagem significativa para a Dida no que diz respeito ao guia eleitoral. Muito embora aqui na cidade nós tenhamos apenas esse tipo de propaganda eleitoral no rádio, o que por muitos não é visto como algo que convença muito o eleitor. As pessoas não costumam, segundo alguns, ouvir muito esse tipo de propaganda. Mas é uma conquista interessante que o Dinan faz com essas vantagens. Agora, Ralf, o que me chamou a atenção na nota, me permita utilizar uma frase sua aqui, você tem uma frase que diz que essa cidade é muito boa, né? São as justificativas da nota, Ralf, porque a nota fala, no seu final, né, que o que motivou a sair do projeto Santa Cruz Mais é a existência de ideias progressistas no palanque do Alan Carneiro e que não são essas ideias progressistas no palanque do Dida Dinan. E aí traz a nota um debate filosófico dessas posições políticas, né? E que são antagônicas. Progressistas e conservadores são ideias antagônicas. A valer-se pelo discurso do presidente do PSL, o Dida Dinan tem uma filosofia em sua pré-campanha, uma filosofia conservadora, né? Ou seja, aquela filosofia que ela não está pautada, assim como está o progressismo, baseada na razão, baseada na ciência, né? É um discurso ideológico que muitas vezes ele não chega no campo do eleitorado, né? O eleitorado não chega a discutir isso. Mas o que é interessante, Ralf... Me permita, Luciano. Pois não. Eu por concordar com você, eu vou usar... Não pense que foi César Melo que me disse, já que teve esse comercial da Casa Luxótica, sabe? Que dizia uma frase no final do comercial: quando você não quer, qualquer desculpa serve. Foi César Melo que me contou que tinha essa frase nesse comercial, porque realmente se arrumou um motivo, não estava batendo as ideias, mas realmente a nota leva para um discurso ideológico, exatamente. Que me parece que está aquém da candidatura do Dida Dinan, ou eu estou equivocado? Eu não consigo enxergar, por exemplo, na Jéssica Cavalcante, uma pessoa de pensamento conservador. Então não consigo enxergar, por exemplo, Jéssica defendendo uma ideia conservadora, até porque na fala dela se percebe muito isso. Então, a justificativa, a motivação, ela não é o próprio Joselito, o Gilson Julião, né? O próprio prefeito, em que muitos dos seus discursos ele cita ser uma pessoa progressista. Então, como você bem disse, Ralf, é simplesmente uma justificativa, mas que não é uma justificativa que me parece plausível. É apenas uma narrativa que foi construída para poder dizer tchau ao projeto do Alan Carneiro. E some-se a isso outro trecho na nota, e que diz que houveram várias conversas para apresentar projetos e em seguida diz que não foi ouvido, o que coloca uma responsabilidade no Dida Dinan de, em seu plano de governo, creditar algumas propostas que sejam propostas vindas do PSL, porque do contrário não faria sentido, uma vez que um dos fundamentos para isso são propostas que foram apresentadas e que não foram absorvidas pelo pré-candidato Alan Carneiro e que, em tese, pelo menos o que se entende pela nota, serão absorvidas pelo Dida Dinan, o que são ideias, volto ao teor da nota, são ideias conservadoras e não são ideias progressistas. Só para concluir, né, e eu vou usar, me permita, Ralf, usar a sua expressão, ou cidade boa, e aí a gente vem para um debate progressista, conservador de um partido liberal que defende o conservadorismo. Deixa eu só entender uma coisa, porque... Está juntando um partido social, né? Acho que a maioria das pessoas também não estão aí entendendo o que é liberal. Enfim, mas só uma coisa para entender. Isso é importante, isso que eu falo não é a tendência não, certo? Não é ideologia partidária não, me refiro a essa adesão.
para o conjunto aí da eleição 2020 por conta do tempo de partido, né? Eu destaco os 2 pontos que o Ralf bem colocou. O tempo e o número de vereadores que vão para a rua. Da propaganda eleitoral. Na propaganda eleitoral e no número de vereadores que vão para a rua pedir voto para o candidato. São quantos? Devem ter quantos candidatos do PSL? Segundo Ralf, 20, Ralf? Pelo menos 20 pré-candidatos a vereadores, entre 20 e 25. Então, um bloco de militante considerável também. Exatamente. Esses são 2 pontos realmente de vantagem. Luciano, e me permita só para a gente fechar, dentro dessa perspectiva ideológica que você falou, o governo de Edson, apesar dele não ter a imagem, acredito também que não seja, mas é recheado de pessoas com perfil de esquerda. O governo. Você citou algumas, posso citar outras várias aqui, né? Inclusive, o Edson chegou a compor o seu governo, o seu primeiro governo, com o Partido Comunista do Brasil, né? Então, essa discussão ideológica dentro desse campo da nossa querida Santa Felicidade não cabe muito bem, não. Intervalo, 30 segundos e a gente volta. Já pensou sofrer com a internet lenta nessa quarentena? Ninguém quer, né? Com a fibra óptica da Rede.com, você pode vender pelas redes sociais, ver lives, ouvir música e se informar. Descubra o pacote ideal para você. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 81997391023. Não sofra com a internet lenta nessa quarentena. Rede.com Telecom, você digital. Ok, voltamos. Não vou falar muito bem, porque Elivaldo disse hoje que eu sempre falo muito bem quando volto. Então vou ter que exterminar esse vício de linguagem. Vou terminar o programa de hoje com a notícia, com a notícia internacional. Vocês querem? Olha, a Rafa já fez careta ali. É importante, Rafa. Vai acontecer há poucos minutos, certo? As informações estão sendo apuradas ainda. Nosso companheiro Elivaldo é rápido e já colocou aqui no TP para mim. Coletiva de imprensa de Trump é interrompida por tiros do lado de fora da Casa Branca. A coletiva de imprensa do presidente Donald Trump na Casa Branca foi interrompida a questão de minutos. Segundo o próprio presidente, tiros foram disparados do lado de fora do local e uma pessoa ficou ferida. Mas os agentes de serviço secreto agiram rapidamente e a situação foi controlada. A coletiva de imprensa do presidente Trump na Casa Branca foi interrompida hoje. Então, só, continuando aí, Elivaldo, os agentes do serviço secreto agiram rápido e a situação foi controlada. Testemunhas, incluindo uma repórter da Globo News que estava lá no local, viram os agentes do serviço secreto correndo pelo jardim da Casa Branca com armas na mão. Após alguns instantes, Trump retornou à sala e informou o que tinha acontecido. O presidente explicou que o agente disse a ele que havia uma situação de potencial perigo e que seria melhor interromper a coletiva. Elogiando a ação da segurança, ele disse que a pessoa ferida seria um homem que efetuou os disparos e que ele foi levado para um hospital, mas não forneceu mais detalhes. Abre aspas. Foi um tiroteio fora da Casa Branca. Gostaria de agradecer ao serviço secreto por fazer o seu trabalho sempre rápido e muito eficiente. Alguém foi levado para o hospital. Foi o suspeito que foi baleado, disse o presidente. Um jornalista perguntou a Trump se tinha sido levado ao bunker da Casa Branca, que é uma ala mais protegida, para onde ele chegou a ser encaminhado durante os protestos em Washington. Mas o presidente disse que ficou apenas por alguns instantes no Salão Oval, aguardando a liberação para retornar à coletiva. Abre aspas. Vocês ficaram surpresos. Eu também fiquei surpreso. Acho que é bastante incomum. Pode não ter nada a ver comigo. Fecha aspas, acrescentou o presidente. E o nosso comentarista para assuntos internacionais, Ralf Lagos. Eu sempre quis trazer uma notícia internacional aqui. Acho que foi a primeira vez que a gente trouxe. In English, please. Nosso comentarista para assuntos internacionais, Ralf Lagos, comenta esse assunto. A bem da verdade, meu querido amigo Ney, nós temos um comentarista para assuntos internacionais. Ele não está hoje na bancada, que é o nosso querido Manassés. Padrão europeu. O cara é experimentado na Europa ainda, é o nosso comentarista para assuntos internacionais. Mas a bem da verdade, Ney, é que é muito bom saber que o presidente americano está bem,
Não é assim que se resolve absolutamente nada. Nós estamos precisando de muita paz, de muita oração num momento como esse que o mundo passa, e não de momentos como violência como esse. Eu sou um cara muito democrata, sabe, Ney? E eu acho que, concordando ou não, a opinião da maioria deve ser sempre respeitada e sempre aceita. Mas é impressionante como os Estados Unidos têm dessas coisas, né? Demais. Agora, assim, a gente percebe, mesmo numa situação dessa, o presidente Donald Trump, ele entra em uma contradição. Falar que resolveu uma situação de potencial perigo, não, foi uma situação de perigo, houve tiros disparados. E outra, agradece ao serviço secreto de forma que agiu rápido. Na verdade, eu acho que o serviço secreto teria agido rápido, Ralf, se não tivesse permitido que a pessoa tivesse feito os disparos. Então, o Trump, mais uma vez, com suas pérolas. E as imagens que são divulgadas agora é do presidente sendo interrompido por um oficial na coletiva, que vai ali na frente, atravessa, fala com ele e ele se retira naquele momento sem dar explicação. Sabe que quando você começou a falar isso, Ney, me veio ao meu coração uma frieza. Quando você começou a dar a notícia, porque a última vez que eu tinha visto o presidente americano ser interrompido foi justamente quando as Torres Gêmeas caíram, né? E o Bush estava em uma escola fazendo uma visita às crianças, e aí o agente o agente do FBI, eu acredito, entra, né? E retira ele imediatamente daquele local. E aí todo aquele dia terrível de 11 de setembro que a gente viveu. Bom, tá aí então, né, o acontecido nos Estados Unidos, os portais de comunicação estão todos trazendo agora, né, e foi bom a gente ter trazido esse ponto, porque ninguém precisa assistir o Jornal Nacional hoje, né, vão estar ligados no programa do J. Lima, daqui a pouco às 8 horas. Ralf, Luciano, até amanhã, né? Até amanhã, Ney. Deixa eu mandar um abraço aqui para o William Henrique, um abraço. Pode mandar à vontade. William Henrique, um abraço para meu amigo Sérgio Lucas, César Melo, meu amigo. O Geraldo Moura mandou um recado aqui, deixa eu pegar aqui. Geraldo Moura, ele disse o seguinte, que Luciano é do tempo da Tetel Esportes. Lembra da Tetel Esportes? Você lembra? Onde era a Tetel Esportes? Era do amigo Branco. Branco, exatamente. Já vi em fotos. Já vi em fotos, né? O amigo Bilu também, um abraço. Lembrando que Geraldo Moura é amigo de infância, então de repente ele lembra. A você que nos acompanhou, então, o nosso boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho, certo? Vou lembrar aqui mais uma vez, acompanhe os nossos podcasts, vai lá no Spotify, segue o programa Independente e receba esse conteúdo offline para você acompanhar a qualquer momento e em qualquer lugar. A todos um grande abraço, voltaremos amanhã. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.